Eita, a dificuldade do ao vivo aqui é fogo, mas voltamos. Gisele, tá por aí? Vamos tentar aqui novamente. Gisele, muito boa noite. Vamos continuar aqui. Teve um pequeno delay, caiu. A internet hoje tá uma benção, mas a gente vai conseguir. Ai, tá vendo? São desafios do dia a dia. Voltamos? Voltamos, voltamos. Consegui, Mas tá conseguindo me ouvir? Eu tô te consegui vendo, te ouvindo. ver. Vamos lá. Falando em internet que trava aí, ó. Travou tudo aqui. Pois é, o povo tá voltando. Enquanto o povo tá voltando, se tiver alguém que entrou agora, a gente tá focando hoje, gente, em mente sã em tempos de crise. Pensando que a gente tem passado a maior parte do tempo na nossa casa, o nosso foco hoje vai ser falar a respeito da nossa casa. Em atitudes que a gente pode tomar, em rotinas que a gente pode criar que sejam mais saudáveis, apesar de serem produtivas. Então, a gente compartilhou aqui no começo que é diferente estar ocupado e ser produtivo. Às vezes a gente está com a agenda cheia de coisas, a gente está extremamente ocupado, mas não somos produtivos. A gente mede produção, produtividade por resultado. Então, quais são os resultados que a gente está trazendo? Porque a ocupação, você está sempre ocupado, sempre fazendo um monte de coisas, cursos, agenda, trabalho, filho, casa, mas você não consegue perceber resultados nisso. Se a sua casa tem um bom andamento, se seus filhos vão bem, se seu marido vai bem, se você consegue entregar no seu trabalho, se o seu trabalho está rendendo financeiramente, se você conclui os cursos que você começa. Então, essa é a diferença entre ser produtivo e estar ocupado. E eu passei um bom período da minha vida estando ocupada. Gente, eu fazia um monte de cursos. Eu comecei inúmeros livros que eu não concluía. Durante a minha juventude, não. Eu li livros que eu já perdi as contas. Mas depois que eu me casei, com tanta rotina que exige na vida de casado, eu percebi que eu saí fazendo um monte de cursos, eu saí lendo uma série de coisas que eu não conseguia concluir, que eu não conseguia parar. E aí eu me culpava, porque a culpa traz essa sensação de que você precisa fazer mais, que você precisa buscar mais, né? E aí, cada vez que você olha para um lugar, você percebe uma necessidade. Então é muito importante a gente se conhecer. O que a gente está falando aqui? Como que eu começo a criar uma estrutura e uma rotina saudável para minha família e para minha casa? Primeiro, me conhecendo. Segundo, conhecendo as pessoas da minha casa. E então entendendo as necessidades que eu tenho, as necessidades que as pessoas da minha casa têm, porque as minhas rotinas, as nossas rotinas, precisam contemplar o bem-estar e a realização de cada um que vive nessa casa. Como que o meu marido coopera? Como que os meus filhos cooperam? Eles não vão cooperar com o plano perfeito da mãe. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. E ninguém coopera com alguma coisa que não faz, da qual não faz parte. Então, às vezes, a gente vira as mães tiranas, né? A chata com o rolo de macarrão na mão. Rolo de macarrão não, porque a gente nem era dessa geração, né? No máximo, uma colher Nem de é pau. dessa época. Então, a gente compra nos congelados. Ô, Mas Gi, a gente. sabe que eu consegui esses dias, deu um insight, aí tem uma turminha que a gente acompanha, que é da mentoria e de mulheres, e fez muito sentido. Aí eu pergunto assim para eles: você gosta de casa bagunçada? Então você arruma seu quarto. Você gosta de louça, de pia cheia, pia suja? Então eu preciso de ajuda. Você pode lavar a louça hoje? Então, assim, começar a perguntar: você gosta desse tipo de bagunça? Gosta desse jeito? Não. Então, que tal a gente cooperar, né? Funcionou Pois até é. que E o que eu quero bem, viu? tirar, o que eu quero que a gente tire hoje da nossa pescoço é esse rótulo da mulher chata, da tal da mulher rixosa, que a Bíblia fala, que é que nem uma goteira, que fica plim, plim, plim ali, e o marido não aguenta, e os filhos não aguentam, lá vem ela, tipo, encher o saco pra gente poder arrumar as coisas, né? Eu já tenho cobrança do meu trabalho, eu já tenho um monte de coisa para entregar, né? Os nossos filhos, com toda a demanda de quem tem filho adolescente, o filho pequeno que não entende, sabe contribuir, o marido que tem uma série no meio de uma pandemia, com medo de perder o emprego, precisando entregar, trabalhando mais, como a gente colocou, a gente também trabalhando, e aí como é que a gente faz, né? Esse é o nosso grande desespero. E para a gente não virar a tirana, a gente precisa pensar no sentido de qual é o chefe que a gente realmente entrega o trabalho para ele.
fazendo uma busca aqui, eu estou no mercado de trabalho desde os 15 anos de idade, né? Eu vim do mundo corporativo, depois, num dado momento, eu conciliei a psicologia dentro do mundo corporativo, na área de recursos humanos, e depois migrei completamente para a clínica, teve um tempo que eu conciliei. Hoje eu estou só com a clínica e com a minha casa. Então, o trabalho na clínica, que também da clínica se deriva aí palestras, mentorias, além da questão da célula. Então, é muita coisa para administrar. Mas quando a gente começa a pensar e buscar quem foram os meus líderes, quem foram as pessoas a quem eu mais obedeci. Existia o chefe, que era bem o chefe do tutano da palavra mesmo, que é aquele cara que metia advertência, aquele cara de quem a gente tinha medo, aquele cara de quem a gente escondia as coisas, ou aquela mulher, né? Porque eu também tive chefes mulheres, e de quem a gente escondia. A pessoa cuja a gente entrega as demandas na presença dela. Eu não faço aquilo porque eu gosto de fazer. A Noemi tá falando aqui porque eu estou envolvida no processo. Das coisas arrumadas. Né, isso, voltou. Aí, você tá me ouvindo e me vendo, Nelma? Tô te ouvindo, agora eu tô. Tinha travado, tá. Já voltou. Certo. Então, aquela chefe que você entrega as coisas para ela só na presença dela. Então, o que acaba acontecendo? Seu marido e seus filhos ficam condicionados a fazer as coisas. Eu vou falar daqui a pouco com as solteiras também, porque a gente tem que ter mulheres, né? Como a maioria das pessoas, mais ou menos na nossa faixa, a gente direciona começa por elas, mas a gente também vai abranger as mulheres solteiras e as mulheres viúvas, separadas, enfim, né? Que tem as suas demandas também. Mas é importante a gente pensar. Quando você tinha aquele chefe legal. Eu tive um chefe, gente, que ele era tão engraçado, tão divertido. E eu era jovenzinha, muito mais imatura do que no final do meu tempo na vida do corporativo. E ele era engraçado, ele fazia música com as coisas. Ele era gente boa. Pensa num chefe gente boa. Era no Grupo Carrefour. A Nara vai lembrar. E ele era super engraçado, ele fazia musiquinha com a gente precisava sair mais cedo. Ele falava, só me fala uma coisa, amanhã você vai entregar o resultado? A gente falava, eu vou entregar, pronto. Aí a gente ia embora, resolvia o que tinha para resolver, voltava no outro dia. Eu nunca tive tão boa pontuação. E o que era engraçado é que ele era bem... Ele era bem... Nessa época, ainda não. Eu não comecei a fazer faculdade nessa empresa. Foi nessa empresa que eu fazia faculdade. Mas qual que é o ponto aí? O ponto é o perfil do chefe. Então, o perfil do chefe era o chefe legal, o chefe parceiro, o chefe que tinha empatia, que entendia uma necessidade sua, e os funcionários iam lá e entregavam. Para a surpresa de todas, os chefes eloquentes, os chefes chatos, os chefes mega estudados, os chefes com tempo de casa, perdia feio para os resultados de um garoto, que era um chefe novinho, todo bagunçado, super atrapalhado, mas ele dava resultado. A agência dele ganhava prêmios e a gente ficava nos primeiros lugares do ranking. Porque as pessoas estavam felizes, porque as pessoas estavam envolvidas no processo, porque as pessoas sentiam que ele tinha empatia. E quando você precisava dele, ele ia te liberar. E quando você precisasse de qualquer circunstância, ele ia te ajudar, né? E aí ele fazia umas brincadeiras com a gente e divertia você no meio do dia. Eu lembro que eu era jovenzinha e eu não era de namorar. Aí ele ficava brincando, tinha uma musiquinha que falava, se você não está aqui, quem vai te fazer feliz? Aí ele falava assim. E um back vocal de fundo. Ih, Nelma, você travou de novo. Você travou de novo. Vamos ver se vai voltar. Você continua aí, manda bala. Tá, eu vou falando aí que daqui a pouco você volta. Tem um esqueminha que às vezes dá certo, Nelma, que é você não sair da live. Você clica no menuzinho, como se você fosse abrir outro aplicativo e você volta para sua live. Às vezes dá certo, só você sair e voltar, sem sair do Instagram. Você clica no menu e volta para o Instagram, às vezes dá certo. Então, e aí esse chefe dava muito resultado, a gente sentia que tinha empatia, e aí é onde você começa a perceber, cara, que tipo de influência, que tipo de liderança é essa que acontece que você consegue envolver as pessoas emocionalmente. Então elas já não fazem mais porque eu estou mandando. Elas não fazem só porque é necessário, porque elas vão precisar disso para poder ter o pagamento. Nós somos seres humanos que são movidos de racionalidade e emoção. Os nossos pensamentos produzem emoções em nós. E as nossas emoções movem os nossos comportamentos.
Então, para você poder mudar comportamento, não adianta você chegar pro seu marido e tentar convencer ele que aquilo precisa ser feito. Não adianta você chegar pro seu filho e gritar, porque aquilo tem um efeito curto. Aquilo tem um efeito... Nós não deveríamos precisar ensinar isso para eles? Não deveríamos. Não é uma linguagem aqui machista ou feminista. Hoje, com a mulher trabalhando fora de casa, mais do que em qualquer outro tempo, é necessário que todos nós tenhamos contribuição com relação à renda, com relação à administração financeira da casa e com relação ao funcionamento da casa. Então, é responsabilidade de todos. Todos vivemos aqui. Todos temos responsabilidade de contribuir. Todos temos responsabilidade de fazer essa casa ter um bom andamento. Então, quando você pega um líder que contagia, uma pessoa que faz com que as pessoas entreguem, porque elas estão emocionalmente envolvidas com o processo, você entende que tipo de mulher é essa que consegue fazer com que a sua casa esteja emocionalmente envolvida no processo. Você começa com pequenos gatilhos. E um deles é o plural. Gosto muito de falar isso para as pessoas. Comece a usar o plural dentro da sua casa. Por quê? Porque às vezes a gente fica nesse negócio de me ajuda a lavar a louça? Poxa, ninguém me ajuda nessa casa. Você já tirou o lixo? E aí você começa a virar chata, tirando que tá o tempo todo. Aí, sabe o que os maridos falam? É só ela ver eu sentar no sofá. Essa mulher não me dá paz. É só ela ver eu sentar no sofá que ela não pode me ver sentado, né? Aí os filhos, a mesma coisa. Minha mãe não para de encher o saco. É só ela me ver fazendo alguma coisa que ela já vai me chamar. Parece que ela não gosta de ver a gente se divertir. Aí você vira chata, é o pior de tudo. Só que o pior de tudo é que além de você virar chata pra eles, você vira chata pra si mesma. Porque é cansativo. Se pra eles é chato ouvir, imagina pra nós o quanto é chato repetir, o quanto é chato não ter a contribuição, o quanto é chato também querer parar pra ver uma série, também querer parar pra ver um vídeo que te agrega, querer parar pra fazer seu ritual de beleza, sabe? Ou seja lá o que você gostar de fazer. Então é importante a gente pensar que o que a gente tá falando não é pra ser a boazinha. A gente tem que ser uma boa mulher, não uma mulher boazinha. A mulher boazinha dá sim pra todo mundo, a mulher boazinha se anula, a mulher boazinha não consegue administrar as coisas justamente, nenhuma rotina, justamente porque ela é boazinha demais, ela quer agradar. E uma mulher que se conhece, uma mulher que tem identidade, uma mulher que sabe pra onde está indo, tem segurança a respeito do que ela é, a primeira coisa que ela vai fazer é, eu preciso conhecer a minha casa. Quem é o sujeito meu marido? Vós me ser, senhor meu marido, quem és tu? Aí a gente vai olhar ali pra ele, pro indivíduo, e vai traçar o perfil. Peraí, o meu marido gosta de comida, comida é valor pra ele. Mas limpar a casa é valor pra mim. E agora? Como é que a gente une esses dois universos? Porque pra mim a casa precisa estar limpa. Cozinhar demora muito e suja a casa. E aí, pra ele, o que importa é cozinhar. E como é que a gente junta tudo isso? Como é que a minha casa contempla o Jorge, o Miguel? Olha que interessante. E aí a gente precisa parar para fazer esses exercícios mesmo. O que é valor para a Gisele? O que é valor para o Jorge? O Miguel e o Jorge são agentes pequenos o Jorge é um agente de Deus e o Miguel é um mini agentezinho de Jesus para me ensinar coisas que eu não aprendi a vida inteira. Por quê? Eu era muito fazedora. Eu era muito ocupada. E aí o que acontece? Apesar de também ser produtiva em alguns aspectos, tinha outros que eu não era produtiva, eu só era ocupada. E aí o que eu percebi? A linguagem de amor do meu marido é tempo de qualidade. Pro Jorge, pra mim, a minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Você travou? Quem tá falando sou eu. A Vânia Araújo, sou eu. A Vânia tá dando risada ali falando que é ela. Então, e aí são duas coisas, gente. Pesquisem. Se você fizer mentoria comigo, com a Nara, lá no Mulher 360, você vai descobrir como fazer essas coisas, identificando como que é a sua identidade. A gente tem uma mentoria chamada Identidade Feminina Transformada, para que você entenda esses seus papéis e como você lidar com cada um deles, né? Mas o mais importante é você vai pesquisar sobre pelo menos duas coisas: temperamentos e linguagens de amor. São duas coisas muito importantes para você saber, para começar a administrar a rotina da minha casa. Primeiro de tudo, para a rotina contemplar todo mundo, precisa saber quem eles são. Fala, não, mas diga, a gente tem conhecimento e busca ter sempre, né, as linguagens de amor. E muitas vezes a gente acaba deixando isso de lado. E aí a gente se ocupa, ou então eu tinha muito essa mania de fazer, ai, deixa que eu faço, já que não está me ajudando, deixa que eu faço. E aí a gente acaba ficando sobrecarregada, não tem a paciência. Exatamente.
E não, A não gente dá um pega para tempo nós. também para se adequar, né? Porque tudo tem Exatamente. Exatamente, né, Alma? a paciência de esperando Pois é. esse momento de ajuste, juntamente com a família. Esse já é o passo 2. A gente vai chegar lá. A gente tem pouco tempo, né? Mas olha só, a Paulinha tava rindo ali, né? Mini agentezinho de Jesus. Por que que eu falei que meu filho é um mini agentezinho de Jesus? Porque ele tem a mesma linguagem de amor do pai dele. Ele tem só 3 anos e eu já percebi isso. Que é o quê? Ele tem a linguagem de amor do tempo de qualidade. A minha linguagem de amor, para quem não conhece, bem rapidinho aqui, gente, 5 linguagens de amor que existe. É um estudo feito por um antropólogo. Então, ele é muito utilizado por coachings, por psicoterapeutas, terapia conjugal, para você saber quais são as 5 linguagens de amor que existem e quais são as 2 principais que pelo menos você tem. Sempre tem uma protagonista e uma segunda. Dessas 5 linguagens de amor, de qualidade, que é quando você gosta de estar junto. Vamos fazer nada junto? Vamos fazer nada junto. Vamos no mercado junto. Tem o serviço, que é aquela pessoa que gosta de ir lá, põe o prato para você, te busca no ponto para você não se molhar, que quando você chegou, ela já separou sua roupa para você. É aquela pessoa que gosta de amar servindo. A terceira linguagem de amor é o presente. Sabe aquela pessoa que vai em qualquer lugar e traz uma lembrancinha para você? Que chega no dia do seu aniversário, ela pensou milimetricamente em cada detalhe para poder te presentear com uma coisa que tenha significado para você? Então, é aquela pessoa que ama com a linguagem de amor do presente, né? Às Aí vezes tem uma ela te quarta linguagem. presenteia com alguma coisa que você nem sabia que você gostava tanto. E ela sabe melhor que De tanto que ela você. te conhece, né? Pois é. Aí tem a quarta linguagem de amor, que é o elogio, que é aquela questão de você gostar de incentivar, de falar, puxa, vai dar certo, como você tá bonita, né? Como você foi bem hoje, né? E a quinta linguagem de amor, que é o toque físico. Eu tô pincelando bem rapidinho, só para as pessoas poderem entender. Então, essa quinta linguagem de amor, que é o toque físico, aquela pessoa que gosta do chuchuzinho e pega na bochecha e fala pegando, e tá no sofá e gruda, e assiste filmezinho abraçadinho. Cada pessoa tem um de temperamentos. Cada pessoa tem um temperamento que você trouxe com você. No decorrer da sua vida, ele vai se moldando e você adquire. Você adquire, não, você percebe qual é esse temperamento. Que são o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. 4 temperamentos. Quando a gente descobre esses segredinhos a respeito dos moradores da nossa casa, dos indivíduos que conosco habitam ali naquela casa, a gente sabe como falar com eles de maneira a ser entendida. Então, pincelando também, falamos da linguagem de amor, pincelando também esses 4 tipos de temperamento. O sanguíneo normalmente é aquele mais empolgado, que começa as coisas e não termina, mas ao mesmo tempo ele é o mais animado. Ele é ponta de lança, ele é o que começa a guerra. Ele vai lá com a espada na frente e abre caminhos. Ele costuma ser um bom vendedor, é aquela pessoa que ele tem resultados bons em vendas, ele é desbravador, ele vai para cima. Ele é uma pessoa que, ao mesmo tempo que é desbravador, ele pode ser inconstante. Porque ele começa e não termina, porque ele tem essa coisa de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas todas as personalidades, todos os 4 tipos de temperamento, não tem a boa e a ruim. Ah, o melancólico é ruim, o sanguíneo é bom. Não. Todas os 4 tipos de temperamentos oferecem questões positivas e questões negativas. Para todas elas. Então não tem o bom e o ruim. Você pega lá o sanguíneo, ao mesmo tempo que ele é empolgado, com a mesma velocidade que ele se apaixona, ele se desapaixona. Sabe? E ao mesmo tempo também ele tá muito bravo, ele falou tudo que ele queria, mas daqui a pouco, dá 5 minutos, ele perdoou. Ô, Perdoou, acabou, Gisele, vem cá, meu amigo, dá um abraço e beijo e acabou. Né? sabe o que eu acho Venceu o problema. interessante? Sabe o que eu acho interessante? Que o que eu tenho, o meu marido não tem. Geralmente é assim. E a gente acaba sempre o Se casamento, assim, completando. eles são diferentes. Aí você me falou desse livro, lembra? A experiência do E lar. eu estudo, sabe a parte aqui que ele fala dos temperamentos? E aí eu Uhum. fazendo exercício e falando assim, vamos discutir. Aí eu falando com meu marido, gente, assim, são opostos, né? São bem Mas você vê que diferentes. interessante? E você sabe que esse não é o segredo ser igual ou ser diferente? Tem casais super parecidos que não dão certo. E tem casais super Uhum, parecidos que dão certo. Nas terapias conjugais a uhum, gente vê.
Tem casais extremamente diferentes que não dão certo e tem casais extremamente diferentes que dão certo. Então, o grande É a segredo questão do é a gente ajuste, saber usar né? as nossas diferenças, exatamente, é aprender a ser cúmplice. A gente tem dificuldade em ser parceiro. Andar juntos não precisa ser igual. Para eu ser seu cúmplice, eu não preciso ser igual a você. Eu só preciso entender que eu preciso apoiar aquilo que você é, aceitar você. Eu Respeitar a preciso individualidade, né? aquilo que a gente falou no começo. O que é valor para a Gisele? O Jorge precisa saber o que é valor para mim. Então, hoje, mulher que está aí me ouvindo, marido que está aí me ouvindo, pergunta para sua mulher o que é valor para ela, meu amor. Eu nunca te fiz essa pergunta na vida. O que é valor para você? Marido, vem cá, senta aqui comigo. O que é valor para você? Amor, valor para mim é jogar futebol, é esporte, eu gosto muito. Valor para mim é estar com os meus pais pelo menos no final de semana, não importa. A gente precisa pensar que não tem uma régua que mede o que é um valor importante e o que é um valor mais baixo. Depende da pessoa. O seu conjunto de valores tem a ver com a sua cultura, tem a ver com a sua história. Então, o meu papel é respeitar o que é valor para você. Então, na hora que eu estou construindo a rotina da minha casa, eu preciso pensar, a minha casa contempla o que o meu marido, o Jorge, por exemplo, que tem como valor comida. Eu cozinho na minha casa? Não, mas eu limpo até o buraquinho do lustre. Aí eu vou falar pra você, ok, sabe? É valor pra você, mas tenta minimizar, porque pra mim é valor. A organização, a beleza, a limpeza. Então eu vou começar a equalizar esses botões. Então eu posso reduzir um pouquinho aqui na faxina e na decoração, e eu posso aumentar aqui um pouquinho nessa questão da alimentação. Pô, que legal. Então quer dizer que o Jorge está sendo contemplado. Aí com o tempo, o que acontece? O grande X da questão, que é o O lance de ajuste, você né? se sentir valorizado. Quando você percebe o outro valorizando o que é seu, valorizando o que é importante para você, eu sei que para o Jorge não é tão importante a organização e a limpeza quanto para mim. Não é que o Jorge não liga para isso, mas não é valor para ele tanto quanto é para mim. Mas na hora que eu percebo ele se esforçando, ele acabou o banho do Miguel. Ele termina o banho do Miguel, lá, que essa é a tarefa dele em casa, né? Depois eu vou contar a divisão das tarefas. É a tarefa dele. Quando ele termina, aí ele olha pra minha cara meio assim, tipo, como quem diz, tipo, putz, esqueci de secar o banheiro, né? Porque ele deixa o Miguel lá comigo, aí eu termino o Miguel ali, e aí ele volta lá pra limpar o banheiro rapidinho, e eu acho aquilo fofo. Porque eu sei que nunca vai ficar igual o jeito que eu arrumo o banheiro. Nunca vai ficar tão seco quanto eu sequei. Nunca vai ficar tão cheirosinho quanto quando eu faço. Nunca vai ficar toda organizadinha as prateleiras do jeito que eu gosto. Mas eu aprendi a respeitar que para ele não é valor, mas ele faz por minha causa. Ele ama. O pastor Carlos Alberto, nosso querido pastor da Comunidade da Graça, tem uma frase que ele fala e repete e a gente aprende. E a gente, quando aplica, entende o poder dessa palavra, que é o amor e que o amor faz. Então, quando você vê o outro servindo você, o amor é sacrificial. Então, quando você vê outra pessoa saindo da zona de conforto dela para cuidar daquilo que é importante para Não, você, travou para aqui. fazer alguma coisa que para ela não é fácil fazer, mas como é importante para Travou você, o que aqui. acontece com você? Filho? Você travou? Travou não, mano. Voltou, voltou. Acabou de voltar aqui. Isso, voltou. O que acontece com você? Você aciona Eu um tava gatilho na falando sua do mente pastor. que se chama o amor constrange. O amor constrange. A gente colocou dois quadros na cabeceira da nossa cama, daquela música do Lulu Santos, que sabe aquela música? Ela me faz tão bem, ela me faz tão Ah, bem, sim. que eu também quero fazer isso por ela. A gente gostou dessa música porque a gente Uhum. pensou no quanto a gente aplicou esse princípio de que quando você me faz tão bem, eu também quero fazer isso por ela. Então é como se você entendesse o princípio divino de que o amor constrange. Quando você me ama sacrificialmente, quando você sai da zona de conforto, você me atende o que é valor para mim, eu me constranjo ao ponto de querer fazer para você o que para você é importante. Então eu também quero fazer isso por você. Então chega naquele momento Ô, Gi, crucial do casamento. Ah, quando você estava falando lá do pastor Carlos Alberto na verdade, você estava falando que o seu esposo vai lá e seca, mesmo que não fica bom. Uma coisa assim que eu acho muito importante, a gente elogiar também. Não fez igual, sim, a gente gostaria que fizesse, mas assim, de suma validar, né? importância, a gente elogiar, a gente agradecer. Isso é muito importante, porque valoriza e incentiva ele fazer novamente Exatamente. e fazer O melhor. que, o que não acontecia quando a gente ainda não tinha aprimorado esse método.
Olha, a gente tem 10 anos de casados. Os 4 primeiros anos de casado, essas coisas que eu tô falando aqui pra vocês, eu não sabia. Eu já era psicóloga no começo do casamento, mas eu ainda não tinha feito curso de terapia conjugal. Tinha uma série de questões que eu fui aprendendo no meio do caminho. Então, no começo, se o Jorge não fizesse do jeito que eu fazia, eu criticava. Se o Jorge não entregasse do jeito que eu entregasse, a gente já começava, ai, amor, isso aqui não tá legal. Ah, então deixa que eu faço. Aí eu entrava naquela velha história que as mulheres fazem isso, deixa que eu faço. Essa frase a gente vai riscar do nosso caderninho hoje. Bem riscadinha hoje, mulherada. Deixa que eu faço. A gente tem que tirar o deixa que eu faço da nossa vida. E a gente precisa deixar a nossa casa fluir, deixar as pessoas serem quem elas são. Então, por exemplo, quando o Jorge me entrega o banheiro daquele jeito que ele sabe fazer, eu falo, ai, amor, que bom, nossa, você me economizou. Aí você entende que, assim, no começo, gente, não é fácil. A gente vai fazer as coisas porque a gente entendeu o princípio e a gente vai fazer propositalmente. Não vou fazer voluntário porque eu tô sentindo vontade de fazer. Eu vou fazer de propósito. Eu vou fazer porque eu sei que precisa ser feito. Então eu faço de propósito e com o passar do tempo aquilo vira espontâneo. E eu começo a fazer com o pé nas costas. Mas no começo é difícil mudar. No começo coça a língua para você falar, olha gordurada, pelo amor de Jesus, para lavar desse jeito eu lavo. Sabe? Então, quando a gente coça a língua para falar isso, a gente espera, a gente guarda a louça, mesmo que toda a sua pele parece estar saindo do corpo, você guarda aquela louça do jeito que ela está, ainda que você precise lavar o copo de novo antes de dar para a visita que vai chegar. E aí, num belo dia, você tá ali falando com seu marido, você, ai, amor, vamos lavar a louça, vida? Faz favor. Quando você for lavar o copo, passa 2 vezes sabão, porque copo, o cheiro de ovo fica tão ruim, né, vida? Aí você já começa a perceber, aí às vezes você tá numa conversa de amigos, você fala assim, puxa, meu marido me ajuda, sabe? Aí ele já fica todo feliz, né? Tipo, ela falou que me ajuda. Aí ele se sente inspirado a continuar fazendo aquilo, sabe? Agora, se na primeira vez que eles tentam ajudar a gente, não tá igual a gente queria, a gente já lima o cara, sabe? Aí seu filho vem fazer o negócio, olha, eu amo a minha mãe é uma mulher incrível, mas a minha mãe errava muito comigo com relação a cozinhar. Eu descobri, depois de casada, depois de anos de casada, que eu gosto da cozinha. Que eu gosto de fazer sobremesas diferentes, que eu gosto de enfeitar prato, que eu Aqui, gosto de pôr mesa. Mas eu fui limada quando eu era pequena, porque eu começava a lavar o alface e molhava toda a cozinha. Aí minha mãe falava, para, chega, daqui pra mim. Você entendeu? Ela pegava o alface e falava, daqui pra mim, porque você tá molhando toda a cozinha. E ali eu comecei a entender que a cozinha não era lugar pra mim. Desde muito pequena, eu entendia que a cozinha não era um lugar pra mim, porque eu não sabia, porque eu não era habilidosa, porque eu molhava as coisas, porque eu sujava o fogão, sabe? E aí eu entendi, e olha que interessante, isso entrou num conjunto de valores para mim. E quando você é uma pessoa ensinável, quando você permite ouvir, ouvir o que a sua casa está pedindo, ouvir o que. Olha só, o movimento de empatia. Eu descobri que isso é um conjunto de valor para o Jorge. Cozinha, cozinhar. Aí eu começo a fazer isso porque eu quero servir o meu marido. Porque ele entende que beleza é importante para mim. E na hora que eu vou no salão de beleza, ele não reclama mais. Na hora que eu vou deixar as madeixas loiras com a progressiva. No começo. fica todo esse tempo. Esse salão. Agora, depois que a gente foi se ajustando, entendendo, discutindo, conversando sobre isso, ajudando outros casais, a gente foi crescendo. E aí ele entendeu que na hora que ele valida isso, amor, vai lá, nossa, amor, você ficou bonita. É isso aí, amor. Eu corto o cabelo a cada 15 dias, você vai 2 vezes por ano no cabeleireiro, então vai e fica linda. A hora que meu marido fez isso, eu ia pra cozinha feliz. Fia, eu cozinhava, fazia sobremesa, fazia tudo. Por quê? Porque ele me validou. E eu valido ele também, sabe? Então o que acabou acontecendo foi que essa empatia traz um movimento de não é quem faz menos. Ah, ele não faz isso pra mim, também não faço isso pra ele. Ah, ele não faz isso pra mim, também não faço pra ele. A gente vira o contrário. Já que ele fez isso por mim, eu vou fazer isso pra ele. Poxa, já que ele faz assim, eu vou fazer assim. Já que ele me agradou aqui, eu vou agradar. Olha como é que muda o jogo das coisas, né? Então, quando eu entendi, servindo ao Jorge, que a Você cozinha era tocou um num lugar especial ponto. para ele. Ah, Hoje, pode falar. você tocou num ponto bem interessante, que às vezes a gente entra naquela roubada. Vou fazer para você. Tô falando assim, que às vezes a gente entra naquela roubada. Você não fez para mim, também não vou fazer para você. E acaba virando um É. círculo vicioso. Aí você nivela para baixo. É. Não é isso mesmo? Você acaba não contribuindo com o parceiro?
Travou? Você conseguiu entender? Não. Travou e agora você voltou. Mas Tá. o que eu entendi do que você falou é que quando a gente entra nesse mecanismo, se você acaba não contribuindo para o outro, não é isso? Isso. Porque você Então, o que acaba. acontece? Quando você faz esse movimento, você nivela seu casamento para baixo e não para cima. Então, um começa a deixar de fazer porque o outro deixou de fazer. Ao invés de um começar a fazer porque o outro fez. E aí é quando a gente nivela o casamento para cima. Por que a gente está falando muito de casamento? Porque isso tem a ver com o circuito do funcionamento da casa. Se você é uma pessoa solteira, isso acontece com seus pais. Isso acontece com você e com a sua mãe. Se você é uma pessoa divorciada e tem filhos e não mora sozinha, você vai perceber que essa dinâmica acontece com você e com seus filhos. Viu que eu falei aqui que eu era pequena, quando a minha mãe falou, dá aqui pra mim essa alface que eu lavo, que você tá molhando tudo. Sabe? Então, se você, inclusive, é uma mulher que mora sozinha, você também precisa aplicar esses valores, porque se você for morar com alguém, isso vai acontecer, e mesmo que você more sozinha, você se auto-sabota. Quando você não valida quem você dá sim pra todo mundo, você se nega, porque você não se conhece. Não sabe quais são suas linguagens de amor, não sabe qual é o teu temperamento, não sabe o que é valor para você. Então, uma pessoa que não se conhece, ela patina, e não chega em lugar nenhum. E a sua casa é reflexo de quem você é. Então, uma vez que eu entendi que a cozinha era um valor para o Jorge, eu comecei a me esforçar pela cozinha. Só que eu descobri uma coisa incrível. Eu descobri que eu também gostava da cozinha. Olha que coisa maravilhosa. Aí eu comecei a me envolver mais. De vez em quando eu dou umas postadas, umas coisas diferentes, gostosinho, né? Eu posto mais coisas assim, relacionadas ao trabalho e algumas datas comemorativas. Mas o que a gente faz mesmo no dia a dia, eu não jogo muito no Stories, porque eu gosto de viver o momento, né? Depois a gente publica, se der tempo. Mas, de vez em quando eu me aventuro lá e jogo algum prato que a gente faz. Mas eu gosto de empratar. Gosto de ver o Masterchef lá fazendo aqueles pratos bonitinhos. E eu tomei gosto pela coisa e descobri que eu também gostava, mas que eu fui limada, sabe? E aí, olha que interessante. O Jorge começou a entrar mais no meu mundo. O Jorge não gostava de ver filme. E eu sou cinéfila, eu adoro fazer comparação, viajo, eu coloco nas minhas ministrações, sabe? Poxa, que interessante, isso tem a ver com a palavra, assim, assado, dou uma viajada. E o Jorge fala pra mim, meu, sério que você viu tudo isso nesse filme? Mas ele entrou no meu mundo também. E a gente faz um mecanismo de entrar no universo do outro. Entrar no universo dos seus filhos. Entrar no universo do seu marido. Seu marido começa, você convida ele para entrar no seu universo. Olha, amor, isso aqui é importante para você. Vida, eu vou fazer uma live hoje. Ora aqui para mim antes de eu ir. Eu vou falar sobre isso, isso e isso. Ontem à noite eu perguntei pro Jorge, amor, o que você acha interessante a respeito do home office em casa? O que é mais difícil para você? Eu acho que me deu uma cantada do lance. Às vezes tem dificuldade, É, sabe? Então ele participa do que é meu, eu participo do que é dele. Se na hora que eu vou construir a rotina e botar na geladeira, segunda-feira, lavar roupa, terça-feira, limpar cá, para limpar o mim. chão, quarta-feira, é dia da feira, quinta-feira, se na hora que a gente bota essa rotina, a gente faz tudo sozinha, voltando lá no chefe que motiva e no chefe que manda. Se você não envolve sua família no processo, eles não vão fazer. Primeira coisa, senta todo mundo na mesa. Vem cá, filhote, marido, todo mundo, pai e mãe, quem tá junto na casa. O que você não gosta de fazer? Ah, não gosto de lavar louça. Ah, eu não gosto. Vamos tentar minimizar? Então você vai lavar menos louça, porque você não gosta. Ó, você vai fazer menos isso aqui. Ok. Só que tem coisa que todo mundo tem que fazer pra ficar justo também. Senão só eu vou me lascar lavando o banheiro e você vai ficar lá só tirando o pó da sala. E aí a gente faz uma brincadeira disso. A gente pergunta pro nosso filho o que ele gosta de fazer. A gente pergunta pro nosso marido o que ele gosta de fazer. Aí, que dia que você tem faculdade, amor? Tal dia. Que dia que você faz o curso de inglês? Eu faço curso de inglês de sexta. Ah, o de espanhol eu faço na quarta-feira junto com o Jorge. Então, quarta e sexta já não dá pra fazer nada à noite. Então, a gente vai fazer isso aqui de manhã. Na hora que a gente foi construir a nossa rotina juntos, o Jorge já sabe que dia que eu tenho os meus cursos. Eu sei os dias que ele tem os cursos dele. Eu sei o dia que ele tem, o final de mês é mais difícil no trabalho dele. Para ele já sabe que de segunda-feira eu não atendo pacientes, que eu faço trabalho mais administrativo. Quando a gente constrói a rotina junto, a gente convida um ou outro para entrar no universo do outro. A gente começa a contemplar. Na nossa casa tem que ter o dia do filme. Por quê? Porque a Gi gosta. Na nossa casa tem que ter o dia que todo Aí, mundo vai para a cozinha, porque o Jorge gosta, sabe? E a aí gente entra colocou na isso numa estrutura. produtividade, né, Gi? Aí vai Pois é. entrando na A gente tem a produtividade para geladeira, construir uma os dias produtividade prazerosa, certinho, né? quem Uma faz o produtividade quê, prazerosa. e o dia da folga, o dia de quem faz alguma coisa, né? Sim, e aí, como eu perguntei, olha que coisa simples. Quando eu arrumava sozinha o nosso closet lá,
Eu chegava pro Jorge A e o internet Jorge aqui pra ficava, mim amor, tá onde tá minha ruim. meia? Amor, cadê aquela bermuda Tá azul? travando muito. Você tá perto do molde? Você tá perto do seu molden? Uhum. Nelma, você tá me ouvindo? Agora eu tô. É que fica, ele tá travando muito. Eu não Você sei tá o que perto do é seu que tá molden? acontecendo. Acho que agora voltou, Gi. Certo. Então vamos lá. Você tá perto do seu molden ou você tá longe? Tô perto, tá aqui atrás. Uhum. Tá bom, acho que é o sinal mesmo que não tá legal aí hoje. Então o que É, hoje acontece? tá. Quando a gente começa, quando a gente começa a pensar que na hora que a gente chama eles para participar da produção, da construção no começo, eles cooperam no final. Quando a gente começa a usar o plural, por exemplo, não é um põe o lixo para mim, por favor. Gente, olha quanto lixo a gente gerou. A gente precisa jogar o lixo. Puxa vida, tá cheio de louça em casa. Vamos arrumar a cozinha para a gente poder assistir filme juntos? Nossa, que bagunça que a gente fez. Usa o plural. Começa a ensinar a sua casa que tudo é de vocês. A bagunça e a organização, a responsabilidade, sabe? Então a gente tira aquele conceito de que você está me ajudando. A gente começa a construir um conceito de que todos moramos aqui. Então todos cooperamos para o bom andamento dessa casa. Sem limpar os princípios bíblicos e cristãos, do papel do homem, do papel da mulher, da liderança do homem, de quanto a mulher E a mordomia, né? ajuda o homem como uma... Da sua casa, do seu lar. Exatamente, mas é pensando no seguinte, pensando que quando você Ô, Gui, vê você ainda a tá mulher do travando? Provérbios 31, que é bíblico, se a gente for pensar, poxa, mas tem respaldo bíblico que você está falando? Começar a olhar lá na nossa página do Mulher 360, a gente tem discorrido esse assunto. Tá lá, cada dia a gente está postando um versículo do Provérbios 31, 10 em diante, que é sobre a mulher virtuosa. Quando você olha para a mulher virtuosa, você identifica que ela é uma mulher que trabalha, que cuida do marido, que cuida dos filhos, e ela trabalha fora, ela é comerciante, ela faz tecelagem, ela cuida da casa e administra negócios. Então, se você parar para pensar, é legítimo que a mulher tenha realização profissional. É legítimo que a mulher. Mas a Bíblia também fala que o seu marido a louva nas portas. E seus filhos acordam e a chamam de bem-aventurada. Poxa vida, se a gente é aquela mulher que sai gritando dentro de casa, faz isso, você não pegou essa meia ainda. Mas nunca que a nossa família vai chamar a gente de bem-aventurada. Se a Bíblia está dizendo que o clima dessa casa é de um filho e de uma filha que acorda, e do marido, e a chamam de bem-aventurada, a gente está falando de uma casa que tem paz. A gente está falando de uma casa que tem harmonia. Então a gente começa a olhar para a circunstância e entender a rotina de cada um. Quantas horas você está trabalhando, meu amor? Quantas horas eu estou trabalhando? Então, ó, eu consigo assumir mais coisas na casa, porque a minha carga horária está menor e você vai cooperar com isso, isso e isso. Sabe? Eu trabalho meio período, é um combinado com o Jorge. A renda do Jorge é maior que a minha. Então, ele é um arrimo de família. A minha renda é uma renda complementar. E o meu tempo de trabalho é um tempo de trabalho menor. Algumas famílias se ajustam de outra forma. Às vezes, em algumas circunstâncias, a mulher está ganhando mais. Então, se naquele momento o salário dela, para que o andamento da casa funcione, é um salário mais alto, a casa precisa se organizar de um jeito que a casa funcione. E isso não quer dizer que a mulher vai desrespeitar o marido. O que a gente ganha é nosso. E no final das contas, a gente senta junto para administrar. Meu marido todo mês me manda a planilha aqui, amor, confere. É isso, a gente senta, vamos gastar tanto esse mês, ó, a gente tem tanto livre esse mês pra gente poder. No começo do casamento, ele me mandava essa planilha, eu nem abria. Mas eu queria que ele entrasse no meu universo. Mas eu não queria entrar no universo dele das planilhas. Eu queria que ele entendesse que eu preciso de tempo a sós para refletir. Eu queria que ele entendesse que eu preciso de uma hora para fazer a maquiagem. Mas eu não entendia que meu marido precisava que eu parasse de gastar tanto no cartão de crédito. Por quê? Porque eu não sabia quanto que a gente gastava no final do mês. Então eu gastava sem ter limite. Porque na minha casa eu não tinha essa cultura, eu nunca precisei pagar uma conta. E a gente vai aprendendo juntos. Então a gente precisa abrir os nossos ouvidos do que minha casa está pedindo. Às vezes eu estou fazendo, estou ocupada e não estou produtiva. Os meus filhos querem outra coisa. Meu marido quer outra coisa e eu estou aqui fazendo 1000 coisas que não é o que eles precisam. Que não é o que de fato eu preciso. Não é o que a minha casa precisa. Então, primeira coisa, identificou o que a casa precisa? Identificou qual é o temperamento do marido? O marido é explosivo.
Se o marido é explosivo, faz que nem aquela música do Skank, sabe? Que fala assim, e quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Subitamente, sai de fininho, fala depois. O cara é explosivo, ou a mulher é explosiva, fala depois, criatura. O Jorge é um cara, ele é incrível, ele é sanguíneo com colérico. Ao mesmo tempo que ele é administrativo, que ele foca no resultado. O colérico é assim, né? Administrativo, foca no resultado, ele é meio mandão, às vezes, mas ele é muito concentrado. O Jorge vai fazer o home office dele, parece que ele tá numa empresa, ninguém nunca mais viu esse homem, ele não desce nem pra vir no banheiro. Ele foca, mas também tem resultado ali junto, você entendeu? E eu aprendo com ele, poxa vida, o horário das coisas, tá, vou fazer meu home office, eu vou organizar meu espaço, eu tenho que levar isso aqui a sério, aprendo com ele. Mas ao mesmo tempo, eles não têm muita paciência com o ritmo dos outros, do colérico, né? Mas junto com o colérico, meu marido também é dosado pelo sanguíneo. Ele é um colérico com sanguíneo. É o sanguíneo, aquela pessoa que escuta, que é empolgado, que ama, que daqui a pouco ele sanguíneo, não adianta eu bater de frente com ele na hora que ele tá irritado. Se eu tô vendo que ele tá nervoso, que ele tá. Aí eu vou lá e bato de frente, vamos lá, no mano a mano. Esquece, Hoje, o clima da casa vai lá pro buraco, deixa eu sabe? te falar uma Então, coisa. ah, O, o Carlos, ele tem um lírio colérico e às vezes ele começa a reclamar. E aí eu tive uma sacada porque eu falei assim para ele: você sabia que reclamar é você clamar pelo problema de novo? Aí ele começou a falar: eu clama, Carlos, clama, clama. Aí ele acabou rindo e então na brincadeira ele fala assim: tá, eu vou clamar, não, não vou clamar. eu vou Quem clamar é? de novo. Vai clamar de Mas olha novo. só como é que é importante a gente saber. Porque quando eu não sabia que o Jorge era um sanguíneo, quando eu não levava isso a sério, eu simplesmente ia pra briga junto com ele. Não, porque é isso, porque aquilo, porque se eu tô certa, eu só saio se eu estiver sangrando. É isso, pá, pá, pá. E aí eu descobri, poxa, ele é sanguíneo, daqui a pouco vai passar. Aí eu simplesmente fechava a minha cara, saía do ambiente, dali, eu só fazia contas regressivas. 5, 4, 3, 2, 1. Aí Jorge vinha, poxa, amor, fui grosso com você, né, vida? Perdão, amor. Aí acabou, porque simplesmente eu tive, porque eu conheço ele, sabe? Então, assim, eu já sou a sanguínea com o fleumático. O fleumático já é aquela pessoa que é legalzão, que dá risada, que brinca com todo mundo, mas ao mesmo tempo, ele não fala tudo que ele pensa. O fleumático, tipo assim, ele tá irritado, mas ele tá fazendo cara de paisagem. Mas ao mesmo tempo, ele guardou ali, ficou irritado, ficou chateado. Tá Aí nas guardando. minhas discussões com o Jorge, às vezes eu tava aqui sorrindo, né? A falsa tolerante. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Daqui a pouco, discutimos, aí eu vi, por que no dia 3 de abril de 1900 e não sei quanto, você falou isso? Ele, pelo amor de Deus, você não resolve. Aí agora, que ele sabe que eu sou uma fleumática com sanguíneo, porque eu também tenho sanguíneo, eu sou empolgada, também quero ir pra cima das coisas, né? É, sou muito fazedora. Mas eu sou moderada pelo fleumático, que esse fleumático é essa pessoa Aí que é guarda, né? conciliador, gosta de mediar, por isso que eu faço terapia conjugal, eu gosto de mediar, né? Aí o Jorge, sabendo que eu sou assim, aí ele já fala, amor, fala o que você tá sentindo. O que tá acontecendo? Você não gostou? Você tá irritada? Aí eu tenho que puxar, e ele já sabe disso. Por quê? E você é Porque eu, fácil de falar? Você fala de falar, fácil? não, É? mas eu ensinei pra ele que eu tenho dificuldade. Olha que interessante. Sobre a vida das pessoas, né? É isso, porque assim, 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 mas quando alguma coisa me magoou, eu tenho dificuldade de falar. Aí, ao longo da vida, eu fui entendendo isso, aí eu comecei a falar. Comecei a falar. Como que eu descobri isso? Fazendo terapia. Fazendo terapia. E quando eu cuido das pessoas, a pastora Marta vai lá e cuida de mim. Ela faz minha supervisão e faz também meu processo terapêutico, porque a gente vai se conhecendo, a gente vai crescendo, a gente vai se descobrindo e funcionando melhor. Sabe, ligando aqueles pontos de conexão? Olha, na sua infância, sua mãe falou do alface, depois disso você não gostou mais da cozinha. Volta pra cozinha, minha filha. Sabe? Aquela coisa de você. Você tá entendendo por que você gastava demais? Você gastava demais porque você precisava de um lugar de bode expiatório para tirar toda essa energia. Porque quando as pessoas falavam com você, você ficava quietinha. Fazia cara de paisagem, porque a Gisele é linda. Ela está sempre sorrindo. Ficava o quê? Eu ficava ali na minha, me magoava, achava ruim e eu me lesionava com isso. Até o belo dia que eu descobri, putz, eu posso falar. Aí eu comecei, porque não gostei. Olha, honestamente, não dá pra gente fazer isso hoje. Eu aprendi a dizer não. Tem um livro que eu recomendo aqui hoje, é Aprenda a Dizer Não, né?
Quando dizer sim, quando dizer não. Eu vou mandar para vocês depois no direct, quem quiser saber. Entra lá, é um capinha verde, tem um semáforo na frente. E ele diz quando dizer sim e quando dizer não. Né? Gente, esse foi um livro que foi um desafio na minha vida. E eu, me descobrindo, eu ensinei o meu marido a me tratar. Amor, olha, eu tenho essa dificuldade. Olha, vida, meu temperamento é esse. Olha, amor, minha linguagem de amor é essa. Eu gosto que você me elogia. Minha linguagem de amor não é igual à sua, que você precisa do serviço, que você precisa do tempo de qualidade, como o Miguel. O Miguel, eu posso dar um brinquedo para ele que solta fumaça e que tem luzinha que pisca. Se eu não estiver junto para brincar, ele vai atrás de mim na pia e me busca, porque ele quer brincar. Aí às vezes eu tenho que lavar a louça com o Miguel aqui no meu pé. Aí eu vou lavando e falando com ele, ai filho, que lindo, a luzinha acende, que bonitinho. Porque ele tem a linguagem de amor da presença, ele quer estar junto, igual o pai dele. Aí eu que era a fazedora, né, que vai fazer tudo ao mesmo tempo, aí Deus me coloca ali, fica mais quieta, menina. Aprende um pouco, fica mais dentro de casa, faz menos coisa, se matricula em menos cursos, dá mais não, A gente sabe? às vezes tem E aí, dificuldade em falar não, né? A gente tem exatamente, dificuldade em Nelma, falar não. isso é uma catástrofe para nossa vida, para nossa casa. Porque eu dava assim para os outros, que posso ir aí? Pode. Eu podia estar fazendo uma faxina, eu parava a faxina e pode vir. E o Jorge queria morrer com isso, sabe? Ai, Gi, você pode orar aqui? Gi, você pode ministrar não sei aonde? Gi, você pode fazer não sei o quê? E eu posso tudo. E eu saía que nem uma louca fazendo tudo. E aí eu renunciava à minha casa. E o meu marido precisou, nos 4 primeiros anos de casamento, a gente sofreu com isso. Porque eu precisei ouvir do meu marido, você é uma bênção, amor, mas para os outros. Você é uma bênção, você é maravilhosa, você é uma líder excelente, você fala muito bem, mas para os outros. Porque aqui em casa, cada vez que você tem que sair para ministrar, eu tenho que lidar com você aqui, ansiosa, vivendo em função disso, sabe? E monta slide, e vai não sei o quê. Eu não tenho você. Quando eu ouvi isso, eu fiquei desesperada. Eu falei, como é que eu posso abençoar a vida de pessoas e não abençoar a minha casa? Tira a Meu paz marido de não todo confia em mim. mundo. Eu gasto mais do que Quer eu sair de preciso, casa. sabe? Exatamente. Então, gente, quando conhecer e a gente começa a aliança entre o casal, não tô falando de adultério, eu tô falando de confiança nas mínimas coisas. Eu confio que você respeita o que é bom pra mim. Ele confia, o coração do seu marido está nela confiado. É o que Provérbios 31 diz. Então, o coração do marido está em você confiado, ele saber que ele pode te dar o cartão de crédito. Ele saber que ele pode não estar em casa, mas se você vai organizar a sua casa vai contemplar o que é importante para ele. Sabe? E a gente ter esse movimento de empatia. Todo mundo fala de empatia, 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 mas não é fácil ter empatia. Se colocar de verdade no lugar do outro é raro. É um comportamento raríssimo que existe. A gente verdadeiramente tem empatia quando a gente olha para os outros, quando a gente olha para o nosso marido, porque a gente quer ter razão, a gente quer ser ouvido. E a gente quer convencer o outro, porque você tem que fazer isso, porque eu tô cansada, porque essa casa vive bagunçada, porque você não entende que eu também trabalho, e a gente vira plá, 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 aquela goteira, e a mulher, sabe? Mas na hora que a gente fala assim, amor, eu vou parar tudo hoje, vamos assistir uma série? O que você quer ver hoje? Aí a gente para tudo, e aí a gente descobre que, poxa, que legal, amor, que você fez. O Jorge ficou super empolgado no dia que eu fiz isso com ele. Ele ficou tão empolgado que ele falou assim, amor, que legal que você fez isso. Não. Ele parecia que eu tinha feito uma festa em casa. E aí, no dia seguinte, isso foi um sábado, foi um marco pra gente isso. Foi num sábado, no domingo esse homem levantou, mas ele limpou a casa até nos lugares que eu nunca tinha limpado, sabe? Então, assim, são coisas que a gente começa a perceber que a gente precisa ensinar o outro como nos tratar. Eu preciso dizer pro Jorge o que é valor pra mim. O que quais são as minhas linguagens de amor. Qual é o meu temperamento. O Jorge precisa dizer pra mim qual é a linguagem de amor dele, qual é o temperamento dele, o que é valor pra ele. Eu preciso perceber no meu filho, nas pequenas coisas. Meu filho gosta disso, meu filho faz assim. Mas eu já sei que ele tem o sanguíneo no seu... Eu sei que ele tem a linguagem de amor, de tempo de qualidade. Porque eu observo. E aí eu já começo a entender que... Gente, vocês que estão aí na live, estão me ouvindo? Coloca só um sim aí, um ok, porque Travou aqui de se vocês novo, estiverem me Gi. ouvindo, Agora a gente... voltou. Tinha Tra... travado. É. Travou Travou total, a Nida total, mas falou. acho que agora já voltou. Nida, Já voltou? voltou todo mundo?
Vamos ver aí. Alguém dá um sinalzinho de vida pra gente, amores? Só pra gente ver se a gente tá funcionando aí pra vocês. Porque a gente tá caminhando pro final, né, Nelma? Já. Pode ir falando, Ok. Gi. Vai. Eu não sei se, A não Lídia sei falou que se, voltou, já voltou. A sim, Neide falou que voltou. Voltou, voltaram, né? pronto. É isso. Voltou. Então, vamos Vamos lá e a fazer gente já finaliza, já uma vai pro vamos final. fazer uma recapitulação, porque a gente jogou um monte de informação aqui agora, e eu queria organizar elas de um jeito que a pessoa possa sair dessa live pensando por onde eu começo, né? Então vamos lá. Dá para ouvir, Nelma? Tu tá me ouvindo? Dá para ouvir, tô ouvindo. Então, pensando no tempo que estamos vivendo, recapitulando para finalizar. O tempo que estamos vivendo, já é difícil administrar todos os papéis. Porém, potencializando tudo isso com a pandemia, todo mundo está dentro de casa, home office, homeschooling e todo o resto que a gente precisa fazer, que já fazia antes. Se faz necessário nós termos uma rotina que trabalhe para nós, uma rotina que funcione, uma rotina funcional. A primeira coisa que a gente precisa fazer é enxugar. Veja os cursos que estão lá parados que você não precisa fazer, que você veja onde você não está dando não. Veja em que lugares estão os excessos para você limpar, enxugar a sua agenda. A primeira coisa que eu fiz na minha vida para funcionar foi isso, enxugar. Os nãos que eu Enxugar. precisei dar. Ok. As coisas que eu faço me representam? Ou eu estou fazendo isso porque já foi produzida uma necessidade na minha mente? A gente precisa pensar, existe uma indústria de marketing o tempo inteiro trabalhando para nós na internet e fora dela, gerando para a gente necessidades que nós não temos. Então é importante a gente pensar Verdade. que se o curso que a gente está fazendo porque a gente ouviu alguém fazer e está fazendo porque achou legal. Se o que a gente veste, se o que a gente compra para nossa casa tem a ver com uma necessidade da nossa casa, nossa necessidade, ou foi uma necessidade produzida pela mídia, pelo marketing. Isso é uma coisa que o meu marido me ajudou muito com isso. Ele é formado em marketing. Ele colocou, amor, você é São uma muitas psicóloga. conversas, né, Gi? São muitas Exatamente. conversas tirando, chamando nossa A gente atenção, tem que se né? preocupar, Nelma, a gente tem que se preocupar, inclusive, com quem a gente segue. Sabe quando você vê, tem coisas que você tem que saber se faz mal para você. Aquela blogueira linda, maravilhosa, que toda É semana tá isso lá fazendo mesmo. botox, que bota os ácidos hialurônicos, e faz a rinoplastia, e que tem aquela casa incrível. Poxa, se tá muito longe da sua realidade, você nunca vai poder ter aquilo. Aquilo tá te fazendo bem mesmo, como uma referência para você se inspirar e crescer, ou aquilo tá te fazendo mal, te levando para comprar o que você não precisa, gastar o que você não tem, se frustrar com uma aparência que você não aceita, sabe? Então a gente tem que começar a pensar. É bom ter referências, mas é importante a gente pensar em onde eu posso chegar. Será que isso aqui me gera mais inspiração ou mais frustração? Até nisso a gente tem que pensar. Porque às vezes a gente se matricula em cursos, às vezes a gente gasta porque a gente está com expectativas altas demais que não correspondem à nossa realidade, sabe? Então isso é muito importante. Então quando a gente pensa em enxugar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para si. O que eu preciso enxugar de mim? Quem eu estou seguindo que eu não deveria? Que curso que eu estou fazendo que eu não deveria? Que eu não dei? Ok, fiz isso. Vamos enxugar na minha casa também os excessos. Estamos no meio de uma pandemia, tá todo mundo dentro de casa. A gente tem que pegar leve. Não é hora para a gente poder fazer planos mirabolantes e esperar que a paz reine como uma família margarina. A gente precisa ser tolerante. A gente precisa entender que tem dias que não vai dar para limpar. A gente precisa entender que tem dias que se teu filho tem uma prova, aquele dia a casa conspira em direção à prova dele. Se o marido tem uma reunião importante para fechar um negócio, a casa vai, todo mundo precisa se falar. Escolhe um dia. Cada casa funciona de um jeito. É o café da manhã? É o almoço? É a janta? A gente precisa compartilhar. Mãe, amanhã tem uma prova. Todo mundo sabe. Vamos ajudar ele com essa prova amanhã. Silêncio na casa. Meus amores, olha, amanhã eu tenho um paciente extra para atender. Uma pessoa nova que está com crise de ansiedade. E eu preciso atender num horário que eu não ia atender antes. Amor, você consegue ficar com ele aqui? Não dá, amor. Amanhã tem uma reunião nesse mesmo horário. Então eu vou acionar alguém. Esse é um outro assunto, mas é muito importante a gente pensar que a gente precisa de redes de apoio. Uma vida sem relacionamentos é uma vida muito difícil. Quando nós temos relacionamentos com os nossos pais, com amigos, a gente tem rede de apoio. Pessoas que nos ajudam, pessoas que ajudam a gente e que amanhã você ajuda elas também. Mas que você tem com quem contar. Às vezes, numa circunstância que nem essa, se eu não tivesse um bom relacionamento com a minha mãe, eu não poderia recorrer a ela, sabe? Mas essa é pauta para outro dia, que a gente vai falar sobre relacionamentos, né, Nelma? Em outra circunstância. Mas, pensando Sim. nessa questão, então, a casa vai convergir em direção, por quê? Porque eu comuniquei, porque eu falei, porque nós temos tempo juntos.
Porque a gente se conversa, porque eu faço parte da construção daquilo que é importante para o meu filho, meu marido faz parte da construção daquilo que é importante para mim. Então a nossa casa se conversa, nessa casa tem comunicação. Eles fazem parte da construção. E é por isso que não tem, quando tem improviso, a gente consegue se ajustar. Então eu falei na mesa ontem que eu tenho um paciente novo que está chegando, o Jorge já, poxa amor, então vamos lá. Aí o Jorge falou para mim, teve um dia que um diretor do Jorge vinha aqui em casa, antes da pandemia. E aquele dia, eu tinha pacientes que eu já estava há muito tempo, e ele estava extremamente ansioso. Eu liguei para cada um dos pacientes, remanejei toda a minha agenda, organizei toda a casa, porque era uma quarta-feira, a casa estava bagunçada. Estava só minimamente organizada, porque eu gosto da organização, mas a casa não estava limpa, né? E aí o que aconteceu? Dei aquela geral na casa, fiz um café para receber o cara. O que acontece? Na hora que eu tive a palestra com as meninas meses depois aqui, o Jorge desceu, botou as cortinas, parafusou as coisas, trocou as lâmpadas. Por quê? Porque eu me envolvo com o processo dele, ele se envolve com o meu processo. E a gente vai construindo uma coisa incrível. A nossa casa para de ser casa para virar um lar. Lar é o melhor lugar do mundo. Lar é o lugar para onde meu marido quer voltar. Lar é o lugar para onde meus filhos querem voltar. Lar é o meu lugar preferido do mundo. Então a gente tem que pensar em tudo, até na decoração. Por exemplo, o Jorge não gosta, o Jorge é corintiano, não gosta de coisa verde. Verde é uma cor que eu adoro. Eu tenho que pensar até nisso. A gente chegou no meio termo, azul. Tudo na minha casa é azul Tiffany. Que pega perto do verde, mas não chega a ser verde, né? Mas aí a minha atende a ele. Poxa, até nisso a gente tem que pensar. Sabe? Teve uma vez que o Miguel foi fazer aniversário de um aninho. E eu queria escolher a roupa, porque eu sou a mulher, porque deixa eu ser a mulher da relação. E meu marido falou assim, amor, eu nunca tive um pai. Então deixa eu participar. Nossa, ele acabou comigo aquele dia. Eu falei, Jesus, é verdade. Tá bom, amor, então vem ser mulher da relação junto comigo. Falei, vai escolher a roupa. Sabe que assim, a gente brinca com isso. São coisas tão simples do dia a dia, tão pequenas aparentemente. Mas o que derruba uma casa não são as coisas grandes, são as pequenas pedrinhas do dia a dia. Sabe? E a gente vai tirando essas coisas, a gente vai criando um clima de respeito, um clima de admiração. O Jorge sabe quem são os meus pacientes. O Jorge sabe quantos pacientes eu tenho. Eu sei quem são os diretores com quem ele tem problema. Eu sei quem são os melhores clientes dele, porque eu pergunto. Porque ele me pergunta. Sabe? Eu, quando eu vou pegar a agendinha do Miguel, que a professora fala comigo, eu não faço sozinha, porque a mãe tem que fazer tudo. Eu levo pro Jorge. Falo, olha, amor, que legal que a professora falou que o Miguel fez isso aqui na escola hoje. Sabe? E aos poucos você vai ensinando seu marido que é importante ver a lição dos filhos. Hoje, uma coisa bacana que você falou, então, questão de roupa, que são mínimas, que são boba, mas você permitiu que ele escolhesse também, que ele participasse. Exatamente. Enquanto tem pessoas que são resistentes e não deixa participar. Fala, não, eu faço, eu decido. E aí, ao invés de você facilitar, você dificulta, né? Você dificulta. E a gente percebe como a gente vira mandona. A gente vira mandona, porque eu quero que meu marido se importe com a casa. Eu quero que meus filhos se envolvam com o processo da limpeza. Mas, no fim das contas, na hora que ele tem que escolher uma decoração, eu não deixo. Na hora que ele quer determinada mistura, eu não deixo ele opinar. Ele não tem a menor ideia do que acontece na agendinha escolar do meu filho. Porque eu pego tudo pra mim, porque eu faço direito, porque do meu jeito, eu prefiro fazer, porque até eu explicar, aí eu já fiz. Quantas vezes eu já ouvi as mulheres dizendo isso? A gente não respeita o processo deles. No começo, o Jorge lavava a louça, gente, e ficava engordurado, ele sabe disso. Hoje em dia, eu passo a louça pra ele tranquilo. Ele aperfeiçoou o método. Não sei o que ele fez não, mas hoje ele lava direito. Então, é assim, sabe? Então, quando a gente começa a se permitir ser ensinável, deixa seu marido te ensinar. Deixa sua mulher ensinar você. Aprenda com seus filhos também, sabe? O Miguel, ele não gosta de brincar, guardar os brinquedos desde pequeno. E desde pequenininho eu gostava de guardar. Eu gostava de tudo no lugarzinho. Aí, o que eu faço? O Miguel é muito serelepe, muito brincalhão. Aí eu faço disso uma brincadeira, pra ficar divertido, pra ele não associar que guardar brinquedo é uma coisa chata. Aí eu falo, filho, vamos brincar agora? Quem guardar os brinquedos primeiro vai ganhar. Aí a gente vai ganhar um chocolate. Aí a gente joga, a mamãe ganhou, não, o Miguel que ganhou, o Miguel que ganhou. E assim a gente começa a brincar, e toda vez que a gente vai guardar o brinquedo, a gente faz isso. Com o tempo, eu vou ensinando pro meu filho o princípio da organização. Desde pequenininho, a gente só dá uma bola no pé do menino, um carrinho no pé da criança, e a gente quer que quando ele cresça, ele ajude a mulher. Então, desde pequenininho, eu fui lá no mercado, comprei um monte de panelinha preta pro Miguel, um monte de comidinha, um monte de pratinho, tudo preto com vermelho, um negócio bem masculino, bem legalzinho assim. Pois o Miguel, ele vê o pai dele cozinhando,
E ele fala assim, mamãe, tô cozinhando igual o meu papai. Aí ele começa, agora um pouquinho de sal, agora um pouquinho de pimenta, e ele fica brincando de cozinhar. Olha que incrível. É. Então, a gente vira as mentoras da nossa casa. Mentoras que não deveríamos, né? Voltando para essa questão, não é uma frase feminista que o marido também não tem que pensar nisso. Infelizmente, gente, nós vivemos uma estrutura cultural. É uma estrutura. Então, para a gente desfazer algumas coisas que as mães muitas vezes não ensinaram para eles, a gente precisa começar hoje com os nossos filhos. A gente precisa ensinar os nossos maridos, mostrar para eles o quanto você está cansada de um jeito que você não vira mulher reclamona, mas um jeito que você vira parceira, que mostra para ele o quanto é bom quando a casa funciona bem. Quando você faz comigo, eu tenho mais tempo para você. Quando você faz as coisas da casa junto comigo, a noite rende mais. Ei, meu filho, glória a Deus. Quando você faz as coisas junto comigo, eu tenho mais tempo para elaborar um prato mais gostoso. E por que não fazer o prato gostoso juntos? Ele faz lá o salgado, eu faço o doce. A gente já tem esse combinado. Eu gosto de fazer a sobremesa, ele gosta de fazer o salgado, a gente faz junto. E o Miguel senta do nosso lado ali e faz sua comidinha junto. Sabe? Então, gente, tem pano para manga. Esse assunto é assunto de mentoria, de a gente tratar pauta por pauta. É simples aplicar. Mas alguns princípios aqui a gente já entendeu. Conheça seu marido, conheça seus filhos, conheça o temperamento deles. Fale com ele de um jeito que ele te entende. Ele é sanguíneo, se afasta. Ele é colérico, foca no resultado. Não fica com riqueza de detalhes com uma pessoa colérica. Ele não tem paciência. Amor, eu preciso disso por causa disso. Pronto, puf, acabou. Vira a página. Entendeu? Ele é colérico. Ele não vai ter paciência para ficar te ouvindo em riqueza de detalhes. É um melancólico que guarda ressentimento, que é mais profundo, mas que é mais detalhista. Você já pega para ele e fala assim, olha, amor, a gente precisa fazer isso aqui assim, assim, assado. E você dá riqueza de detalhes, porque ele tem uma forma de pensar mais milimetricamente ajustada. Sabe? Então, diante de cada um dos temperamentos, você vai olhando e falando, eu vou falar com meu marido assim, porque ele vai me entender. Eu vou falar com meu filho assim, porque ele vai me entender. Então, é importante a gente respeitar, aceitar quem eu tenho dentro de casa. Não tentar transformar a nossa casa em pequenos seres parecidos conosco. Sabe? É a gente respeitar a vida de cada um que vive ali. Inclusive, Gi, me fala uma coisa, qual dica você daria para aquela pessoa que foi muito criticada, uma mãe que foi muito criticada, e aí ela acaba replicando isso com o filho, com a filha, e ao invés de falar palavras de encorajamento, ela acaba criticando muito a criança. Você faz tudo errado, você não a vai dar reprodução de certo, modelos. briga na Tipo, ela frente. recebeu Dá aquilo, uma dica aí. ela recebeu aquilo e ela oferece aquilo. É isso que você está falando? Isso, Tá. isso. Então, para a gente poder fechar, gente, porque esse é um assunto extenso. Reprodução de modelos. Tem hora que a gente faz isso, não é porque a gente Só quer. uma dica, porque A tinha gente faz isso porque a comentário gente viu. aqui, aí eu resolvi fazer essa pergunta. É. Tem horas que a gente faz isso porque a gente viu. Tem horas que você reage. Você criticava sua mãe porque ela fazia assim, daqui a pouco você tá se vendo reagindo igualzinho ela. E você fala, não acredito que eu fiz isso. Que eu detesto. Sabe? Porque às vezes a gente tem uma coisinha chamada reprodução de modelos. Quando eu tô vendo, eu tô criticando. Quando eu tô vendo, eu não tô incentivando. Então é importante, a gente chama na psicologia isso de reprogramação cerebral.